Boa noite a todos. Então começamos agora o nosso terceiro dia de comemorações da Semana de Conscientização do Autismo 2018, o segundo ciclo de palestras. Novamente peço desculpa às pessoas que estão em pé, mas motivo de muita alegria, mas também ficamos muito chateados de não poder acomodar vocês da melhor forma. Mas certamente poderemos ofertar uma palestra, duas palestras de extrema qualidade. Apresento aqui a justificativa do presidente da Câmara, vereador Leandro Moraes. Com os meus cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente para justificar a ausência do vereador Leandro Moraes no evento realizado pelo Coletivo Brilho Azul na data de 4 de abril de 2018. Na data mencionada, já havia compromissos pré-agendados na agência reguladora Arsai, onde haverá uma audiência de conciliação com a Copasa. Sem mais para o momento, e aproveito o ensejo para renovar nossos sinceros votos de estima, consideração e apreço. Leandro Moraes, presidente da Câmara. Lembrando que nós estamos ao vivo pela TV Câmara e também está sendo feita uma live pelo canal da Câmara no Facebook. Deixamos aqui o agradecimento à presidência da Câmara, ao vereador Leandro, atual presidente, por disponibilizar mais uma vez o plenário da Câmara para a gente, prontamente atender o nosso pedido. Agradecer toda a equipe técnica que novamente está aqui com a gente, realizando um trabalho muito bem feito. Agradeço vocês, todos nós, o coletivo. E, novamente, agradecendo vocês pela participação massiva. Só assim a gente consegue vencer o preconceito envolto no autismo. A Semana Municipal de Conscientização do Autismo ela é instituída pela Lei Ordinária 5514 de 2014, que institui no município de Pouso Alegre a Semana Municipal de Conscientização do Autismo. Então, essa semana que começou no dia 2, a semana sempre se inicia no Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, que é o dia 2 de abril. Começamos com ela e vamos até domingo. A presente lei versa que é o poder público que fica responsável por promover a Semana Municipal de Conscientização. Mas desde 2017, do ano passado, nós assumimos essa responsabilidade, o Coletivo Brilho Azul, e assim vimos em parceria, principalmente com o Legislativo, tem nos auxiliado muito, então nós assumimos a responsabilidade de promover esse evento. E a cada dia cresce mais. No nosso primeiro dia, a Câmara também estava lotada, algumas pessoas ficaram em pés. Novamente, a Câmara está lotada, ficamos muito felizes com isso. E, como eu disse, o Coletivo Brilho Azul assumiu, desde 2017, a responsabilidade de organizar e promover a Semana Municipal de Conscientização do Autismo. Mas quem é o Coletivo Brilho Azul, além dessas pessoas vestidas de azul? Então, aqui a gente tem um vídeo, onde a gente fala sobre a semana e conta um pouquinho da nossa história. Por gentileza. O Coletivo Brilho Azul é um grupo de pais, amigos e pessoas que tentam dar voz à causa autista desde 2016 aqui em Pouso Alegre. Atualmente, as reuniões são semanais na sede do Conselho Municipal de Saúde de Pouso Alegre. O coletivo promove encontros regulares entre os envolvidos diretamente com o autismo. São momentos únicos de interação entre os autistas, onde é estimulado aos familiares a troca de experiências. Os objetivos primários do Coletivo Brilho Azul são a realização da Semana de Conscientização sobre o Autismo de forma marcante, a conscientização dos familiares sobre a importância e necessidade de se estar estruturado em uma organização de coletividade, a regulamentação jurídica do Coletivo Brilho Azul e, principalmente, a valorização do portador do espectro autista, garantindo que seus direitos enquanto cidadãos sejam preservados e que as conquistas alcançadas sejam efetivas, tais como a inclusão justa e efetiva do apoio terapêutico qualificado, o acesso à cultura, lazer
educação, saúde e acesso ao mercado de trabalho, entre outros. As metas do Coletivo Brilho Azul para este ano são o desenvolvimento de parcerias com a comunidade terapêutica para o atendimento do portador do espectro e de seus familiares. O desenvolvimento de parcerias com os cursos de ensino superior, principalmente em saúde, visando sempre a inserção do autismo em suas abordagens. O auxílio na implantação do Censo Autista nas escolas de Pouso Alegre, a realização de eventos integrativos para os autistas e ainda o amparo social às famílias de autistas socioeconomicamente vulneráveis. Quando todas essas metas forem alcançadas, certamente garantirão a cidadania que o autista precisa. E é para isso que o Coletivo Brilho Azul trabalha todos os dias. Como começou a nossa história? Bom, o coletivo começou em setembro de 2016, aproximadamente nessa data. Foi um grupo de pais que entendiam a necessidade do autista ser representado na sociedade. Juntou-se esse interesse com algumas pessoas que já trabalhavam, militavam, não tinham um autista dentro da família. Esse grupo começou numa primeira reunião com bastante pessoas, né? E depois, em um segundo momento, aquele grupo foi ficando mais forte. E hoje já está nessa caminhada. Já é o segundo ano que a gente vem promovendo a Semana do Autismo sob responsabilidade do Coletivo Brilho Azul. E esse ano a gente espera que tome uma proporção maior do que foi o ano passado. O papel do coletivo, na verdade, é informar toda a sociedade em relação ao autista, para ele que ele seja inserido na sociedade, para que ele seja aceito, para que ele seja incluso. E todas essas políticas públicas precisam ser discutidas porque os autistas eles precisam ser inclusos na sociedade. De que forma? Através da escola, através da saúde, através das ações que a gente faz, né, de conscientização. Então, é assim que a gente procura trabalhar. Qualquer pessoa pode fazer parte do coletivo, até porque é um grupo de pais e amigos dos autistas, né, de Pouso Alegre e região. Então, pessoas que são adeptas à causa, que trabalham com inclusão, pessoal da saúde, pais, familiares e amigos podem fazer parte do coletivo. Pode procurar a nossa página no Facebook, pode estar fazendo contato conosco e serão todos muito bem-vindos. Como é o nosso relacionamento com a nossa família? É bom, é ótimo. Dentro de casa ele é uma criança bem amorosa, a nossa convivência é boa. Temos uma vida tranquila dentro do possível. Cada ganho, cada coisa que ele faz é uma vitória, mas o que me deixou mais emocionada, que eu não me esqueço, foi o dia que ele falou mamãe pela primeira vez, já quase aos 4 anos de idade. Como nós vivemos, nós brincamos, sonhamos, tentamos ser felizes, assim como você. Eu quero estudar e criar jogos, mexer no meu celular e brincar com meus amigos. Eu quero fazer arte, aproximar a arte dos desenhos que eu faço, a juntar o bem nesse formato de desenho, de formatura, de faculdade, essas coisas, e falar que tudo é possível. Dar inspiração e determinação para as pessoas. Como a sociedade nos vê? Bom, isso depende de você. Autismo, não julgue, ajude. Você pode até tocar o céu se crer. Oh, oh, Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos a gente é quem constrói. é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão,
Bom, essa é a apresentação no Coletivo Brilho Azul. Eu, toda vez que eu vejo, eu me emociono, então tem que dar uma respirada aqui. O Coletivo Brilho Azul, ele se resume, a definição nossa, a nossa luta, como dito, eu disse aqui na abertura, durante a minha fala na abertura, a gente busca ter saúde de qualidade para o autista? Sim, a gente busca. A gente busca educação? Sim. A inclusão social? Sim. O respeito? Sim. Mas acho que de tudo isso que a gente consegue agregar é entender que o autista, ele é um cidadão como qualquer outro, aonde eu tenho meus direitos, ele tem os deles, né? E o que a gente precisa é um pouco de compreensão, né, social, e quando a gente diz sociedade, isso a gente inclui os profissionais de saúde, os profissionais de educação, a sociedade em geral, né? Nós temos por obrigação, enquanto cidadão, o máximo que a gente puder compreender e entender as diferenças, sejam elas quais forem, em qualquer deficiência. No caso, hoje tratamos do autismo. Eu cito um exemplo, citei o exemplo na segunda-feira, do exemplo que foi dado pelo meu filho, porque é com quem eu convivo. Eu não tenho espectro autista na minha família, eu não tenho, meus filhos não são diagnosticados. Talvez eu, mas não sou laudado. A gente esteve, eu, Juliana e a Renata, juntamente com o meu menino, nós estivemos em São Gonçalo, no evento em comemoração ao Dia Mundial do Autismo, promovido pela AMAIS, a associação de lá, a convite da Daiane. E, durante a apresentação, a palestra que foi promovida lá foi feita pela Anitta Brito, que já esteve aqui em Pouso Alegre ano passado, a convite do Coletivo Brilho Azul, uma palestra enriquecedora. Ela tem um menino, Nicolas Brito, autista, extremamente, hoje, articulado, desenvolvido, inteligente, e ela estava palestrando lá e nós fomos participar. Durante a palestra, a Anitta, interagindo com a plateia, perguntou: quem aqui é autista ou familiar de autista, ou pai e mãe de autista? E uma série de pessoas levantaram as mãos, inclusive as meninas que estavam comigo levantaram as mãos, e eu não levantei as minhas. Aí meu filho, que estava atrás, ele tem 10 anos, ele me cutucou nas costas e me chamou, e perguntou para mim: pai, por que você não vai levantar a mão? Aí eu falei para ele, olha, Wenz, você não é autista, sua irmã não é autista, então não tem por que levantar a mão. E ele, naquela simplicidade, eu vou começar a chorar de novo, ele, naquela simplicidade, falou para mim assim, desculpa, toda vez que eu falar isso, eu fico emocionado. Ele falou para mim assim, que o que importava é que ele era autista de coração. Acho que é isso, né? Ele, com 10 anos, na simplicidade dele, conseguiu transmitir essa informação para a gente, né? Reconhecer essa... E, para mim, foi uma lição. Então, todo lugar que eu tiver, vocês vão escutar essa história muito. Porque ele me tirou, ele me desestruturou, ele estava agitado na hora, querendo conversar, e eu não estava querendo prestar, e ele me disse isso: pai, o que vale é a gente ser autista de coração, né? Então, a gente pede isso, que cada um de vocês que estão presentes aqui nesse evento hoje, levem isso com vocês. O nosso intuito é este, cada um de vocês levem, carreguem essa mensagem. Nós não precisamos estar acometidos de alguma dificuldade em nossa família para que a gente se sensibilize e olhe pelo próximo, tá? Nós vamos começar as nossas atividades aqui, só passando alguns comunicados importantes. O Coletivo Brilho Azul é uma organização, uma associação sem fins lucrativos. Tudo que nós arrecadamos e geramos através das nossas ações são revertidas para as ações do coletivo. Então, hoje, nós ali fora estamos comercializando a camisa da Semana 2018. Tá? As pessoas que quiserem, a gente tem as meninas vendendo lá fora. Todo esse recurso é destinado para promover ações como essa e durante o ano também. Tá, ok? Sobre a lista, nós iremos passar na segunda palestra, ao iniciar a segunda palestra, uma lista. Vocês não precisam sair dos locais. Vai ser passada aqui dentro do plenário, ao meio da segunda palestra, tá, ok? Com a primeira e a segunda lista, nós emitiremos os certificados que serão enviados por e-mail. Por gentileza, na segunda-feira nós tivemos dificuldades de entender alguns e-mails. Tentem escrever o mais legível possível, que é a única forma que a gente tem de comunicação. Caso, daqui 15 dias, aproximadamente, vocês não recebam o certificado em até 15 dias, entre em contato com a gente, através do nosso e-mail, que é coletivoBrilhoAzul@gmail.com, ou através da nossa página no Facebook, Coletivo Brilho Azul.
mandando mensagem, sempre a gente responde, quase que automaticamente a gente já responde. Então, só comunicar que esteve presente, a gente faz a avaliação junto à lista, encaminharemos, tá ok? Então, nós iniciaremos nossos trabalhos. Vou passar rapidamente a programação para vocês. Na segunda-feira, para quem não teve oportunidade de participar, nós tivemos a abertura solene aqui na Câmara, com 2 palestras, uma promovida pelo João Pedro Alvarenga, um jovem autista que hoje está presente novamente aqui, membro do coletivo Brilho Azul. E também tivemos uma palestra pela Francelodes de Matos Coelho, pedagoga e psicopedagoga. Na terça-feira tivemos uma sessão ontem, em parceria com o Sesc Pouso Alegre, uma sessão de cinema voltada às crianças, desculpa, retirando o termo, voltada aos autistas, não necessariamente às crianças. Muito proveitosa, tivemos a parceria do Sesc Pouso Alegre e também do pessoal que confecciona a Naninha do Bem, que nos ofertou as naninhas. E hoje nós estamos aqui na Câmara, amanhã estaremos lá no anfiteatro da Univaz, na unidade central, aqui na Medicina, com as palestras Vivência do Autista no Ambiente Familiar, promovida pelo Dr. Fernando Henrique Faria, e também teremos uma roda de conversa com os pais, e esse pais que a gente utiliza realmente é o masculino, serão os pais. Por que disso? Porque a gente sabe que geralmente a carga do autismo, né, a carga familiar sobrecai sobre a mãe. Então, a gente sempre tenta buscar isso, a participação efetiva dos pais. Então, teremos 4 pais, se eu não me engano, que são membros do coletivo, estarão amanhã também no anfiteatro, promovendo essa conversa com todos. Na sexta-feira não temos ações, porque nós nos preparamos para a corrida nossa. No sábado, dia 7, vai ter entrega dos kits aos corredores, lá na Praça João Pinheiro, das 9 às 18. Todo ano nós promovemos uma corrida de conscientização, uma corrida oficial, regulamentada pela Federação Mineira de Atletismo. Ano passado promovemos uma corrida de 6 km, esse ano será uma corrida de 10, 5 e uma caminhada. As inscrições pelo site da organização estão encerradas, mas quem ainda tiver interesse em participar da caminhada ou da corrida, pode entrar em contato nos meios, como eu disse, no nosso e-mail ou pela página do Facebook, e nós conseguimos viabilizar as inscrições. As inscrições, elas têm um valor que é somente para custear os gastos que temos com a corrida. Porém, as pessoas que não quiserem se inscrever, mas quiserem participar, o convite fica aberto, a caminhada é aberta a todos. As pessoas inscritas terão direito às 300 primeiras a camiseta do evento, da corrida, que é uma camiseta diferenciada desta semana, e também receberão uma medalha comemorativa que a gente faz. Tá? Agora, as pessoas que não quiserem, podem participar caminhando sim, o trajeto vai ser feito, muitos de nós vamos estar caminhando também, então fica o convite a todos. Quanto mais a gente somar, mais visível vai ficar a causa para a gente. Então, essa corrida vai acontecer no domingo, a largada está prevista para as 8 horas da manhã, saindo de frente da Casa da Cultura, antiga estação, no cruzamento entre a Doutor Lisboa e a Vicente Simões e a Levino Ribeiro do Couto, um conjunto de semáforos ali embaixo. Então, fica o convite a todos a participarem com a gente amanhã também no anfiteatro da Univaz e no domingo da nossa caminhada e nossa corrida. E hoje, nossas palestras, começamos com Entender o Comportamento para Atender as Diferenças, que vai ser promovida pela doutora Eliane Souza de Oliveira Fernandes, neuropsicóloga, com título pelo Conselho de Psicologia, especialista em terapia cognitiva e comportamental pela USP, especialista em neuropsicologia e neurologia infantil pela Unicamp, especialista em avaliação neuropsicológica pela USP, doutor em avaliação psicológica pela USF, membro do DISAFRE, Laboratório de Pesquisa em Distúrbio de Aprendizagem e Transtorno da Atenção, Unicamp, pesquisadora do CNPq, Grupo de Estudo Permanente em Transtorno do Espectro Autista, creio que seja GPTA, da Unicamp, consultora em análise aplicada do comportamento, ABA, professora de Psicologia Comportamental e Neuropsicologia do curso de Psicologia Univaz, psicóloga clínica do Instituto de Neurodesenvolvimento, INEP. Lembrando a todos que a palestra vai ocorrer sem questionamentos durante ela. Assim que termina, nós abrimos alguns questionamentos. Tá ok? Então, eu convido a doutora Eliane a subir aqui no palco comigo, para que a gente possa aproveitar essa palestra. Som.
boa noite a todos. Gostaria de agradecer ao Brilho Azul pelo convite, de eu poder estar aqui trocando um pouco de informação, um pouco do que eu sei e aprendendo muito com vocês também. E agradecer a todos vocês, porque de alguma forma acho que estão todos aqui pelo mesmo interesse, pela mesma causa. Se tem tanta gente aqui, a gente fica feliz, porque é muita gente interessado na causa do autismo, interessado em aprender um pouco mais sobre isso e trocar muito mais experiências. Obrigada. Vou ter que coordenar microfone, pode ser que eu me confunda um pouquinho aqui. Então, para escolher o que falar, é tanta coisa que a gente precisa saber. Então, eu tenho estudado há muito tempo e não para de ter novas coisas e novas coisas. E quanto mais a gente vai aprendendo, estudando, mais a gente vai vendo o tanto que é amplo esse universo. Quanta coisa a gente ainda precisa compreender para poder entender melhor essas pessoas e poder ajudá-las também. Então, eu tentei pegar um pouquinho desse universo todo para a gente poder conversar, e focando um pouco mais na parte de comportamento. Então, o transtorno do espectro autista, o TEA, é um transtorno neurobiológico, e como um transtorno neurobiológico, ele tem alterações nos circuitos cerebrais. Então, a gente tem que entender essas alterações, tem que saber que essas alterações levam a alterações cognitivas, e as alterações cognitivas a alterações comportamentais. Então, a gente tem aí uma gama grande de alterações cognitivas e, por consequente, as alterações comportamentais que a gente conhece. Então, as pessoas com TEA, como se trata de um transtorno, elas têm um prejuízo, alguns prejuízos maiores, outros prejuízos menores, mas que vão impactar na vida delas, de alguma forma. Quando não impacta, se a pessoa tem os traços e não impacta de forma alguma, a gente não fala que tem o transtorno. Mas a partir do momento em que a gente está falando de um transtorno, então são características que, de alguma forma, afetam a relação dessa pessoa com o ambiente, com outras pessoas, com o seu mundo. Então, das alterações cognitivas, a gente tem aí algumas. Se fosse falar de cada uma dessas, acho que cada uma não seria uma palestra, seria quase um curso. Então, quando a gente fala de cognição social, é toda a nossa capacidade de poder fazer uma leitura social, de compreender as pessoas, compreender o outro. Então, tudo isso é conhecimento social e depende de uma habilidade cerebral também. Dentro de cognição social, a gente tem teoria da mente, que não é uma teoria, mas também é uma habilidade cognitiva, que é aquela capacidade que eu tenho de inferir sobre o mundo do outro, de pensar que pessoas pensam diferente de mim, que não é tudo que eu gosto, que todo mundo gosta. Então, essa capacidade que eu tenho de ler estados mentais dos outros é o que a gente chama de teoria da mente. E essas faz parte das alterações cognitivas do TEA. Os aspectos de linguagem, quando a gente fala de linguagem, a gente também está falando de um aspecto amplo. Eu estou falando tanto de linguagem verbal, com uso de palavras, como linguagem não verbal, que seria eu me expressar por gestos, por fisionomia. Então, alterações nessa leitura, lógico que vai levar a alterações na comunicação. E a linguagem, entre a linguagem verbal, a gente tanto tem a oral, como tem a escrita também, que é de leitura e escrita, que também é um tipo de linguagem, e a gente vê que as crianças do espectro, muitas têm dificuldade em leitura e escrita também. Coerência central, que é um outro aspecto cognitivo, que é a minha capacidade de perceber o todo, de perceber sempre as coisas dentro de um contexto. Então, eu olho, estou olhando todo mundo, eu estou entendendo tudo o que está acontecendo, eu percebo os detalhes, tem as pessoas, mas eu compreendo o que vocês estão fazendo aqui, compreendo todo esse contexto. E na hora de passar a minha informação, eu tenho que levar tudo isso em conta. Então, essa capacidade que a gente tem de relacionar as informações num contexto, que a gente chama de habilidade de coerência central. Funções executivas, que está relacionado com toda a minha parte de planejamento,
né, de flexibilidade mental, de conseguir modificar as estratégias comportamentais, de como eu vou lidar numa situação e lidar no outro, tudo isso tem a ver com funções executivas. Então, esse é todo um aparato cognitivo que a gente precisa, né, para poder interagir com o mundo, entender as informações e processar as informações que a gente recebe. Quando a gente fala do espectro do autismo, a gente está falando de alterações nessas funções, né? Só que elas se alteram de formas diferentes. Tem uns que têm muito mais habilidade em teoria da mente e menos habilidade em funções executivas, né? E outros que não, são muito bons de planejamento, um cognitivo muito bom, mas, de repente, a parte de teoria de conseguir entender os estados mentais dos outros, isso é falho. Então, naquele espectro, nesse espectro que a gente fala, tem toda uma nuance aí, por isso que um nunca é igual ao outro. A partir disso, a gente tem as alterações comportamentais, né? Então, a gente tem os déficits na comunicação e déficits sociais, e os interesses restritos, comportamentos repetitivos e estereotipados, que são os dois grandes blocos que caracterizam o transtorno do espectro autista. Então, quando a gente olha esse esqueminha, não sei se dá para vocês verem bem daí, né? Essas duas bolas maiores, essas duas bolas azuis, são os comportamentos que são característicos do TEA, né? Que é os déficits de comunicação e social e os comportamentos repetitivos. Então, esses são os dois grandes blocos, mas junto deles, olha quanta coisa vem, né? Então, se a gente for ver, a gente tem distúrbios do sono associado, tem transtornos do humor, tem ansiedade, hiperatividade, atenção, distúrbios de linguagem, né, os déficits intelectuais, convulsões, comportamentos de autolesão, agressividade, birras, que vai dar todo um padrão de irritabilidade, né? Então, tudo isso pode vir associado. E o que a gente vê é que, muitas vezes, os comportamentos-chave, eles não aparecem de começo. As pessoas se atentam muito mais aos outros. Então, por isso que tem tanta confusão. TDAH, por exemplo, diagnóstico de transtorno de hiperatividade, de déficit de atenção e hiperatividade, é um dos mais comuns para poder alterar, né, ou então demorar o diagnóstico do transtorno do TEA. Até por conta deles apresentarem esses comportamentos, e muitas vezes esses aparecem muito mais do que os comportamentos-chave. E a gente não investiga os outros, né? Mas daí a gente vê, olha quanta coisa a gente tem que olhar e quanta coisa pode vir associado, né? E que pode mascarar e fazer com que a gente não enxergue os quadros, os comportamentos típicos do TEA. Então, o autismo, hoje, ele é definido, né, por um único nome, que é transtorno do espectro autista, ou então transtorno do espectro do autismo. E a gente vai só diferenciar ali, né, entre leve, moderado e grave, de acordo com a quantidade de apoio que essa pessoa precisa. Se ela precisa de muito apoio, a gente caracteriza como grave. Menos apoio, leve. Por isso que sempre tem que estar associado a isso a funcionalidade. Então, a gente tem que ver a funcionalidade também para poder caracterizar, né? Então, a gente, aí não sei se dá para vocês verem, acho que ficou até embaixo do letreiro, mas a gente tem esse espectro todo colorido, que vai desde o autismo clássico, passa ali pelo autismo não verbal, autismo com ecolalia, o autismo aí verbal, né, a síndrome de Asperger, o autismo de alto funcionamento, até o autismo atípico. Eu até fiz um risquinho, também não sei se está dando para ver daí, né, ali perto de autismo com ecolalia. O autismo clássico, até esse, o não verbal, às vezes esse é o mais fácil de ser detectado, né, das pessoas compreenderem e conseguirem observar os comportamentos. Passou daí é onde a gente começa a ter problema com o diagnóstico, porque daí já fica muito mais difícil de fazer esse diagnóstico, atrasa muito mais, e com isso atrasa muito mais a intervenção também. Então, imagina nesse espectro todo, lá no autismo atípico, em que ele não tem todas as características, né, mas que
tem e vai ter prejuízo. Essas pessoas geralmente chegam para a gente bem depois, né? Depois de terem desenvolvido já outras questões psiquiátricas e tudo mais, por conta de nunca ter sido observado que tinham sintomas e que eram eram portadores do transtorno do espectro. Né? E hoje também a gente vê que, né, falam que a porcentagem é de 4 homens para uma mulher, né? E isso está mudando também. Né? Nas últimas pesquisas que estão fazendo, isso já está modificando, e justamente por conta das meninas conseguirem mascarar muito mais as suas dificuldades sociais. Então, demora mais o diagnóstico. Daí também tem aquela, né, que já tem um conceito aí meio definido de que nas meninas é mais grave que nos meninos. É porque, na verdade, nas meninas que são diagnosticadas, são as meninas que só apresentam já, né, são quadros mais graves do transtorno. Né? Então, daí fica mais fácil de diagnosticar, mas muitas estão passando despercebidas, e hoje as pesquisas mais recentes eles já estão indo atrás disso, achando que muitas meninas estão passando sem ser diagnosticadas e, com isso, não ser beneficiadas por uma intervenção, né, adequada. Então, quando a gente pega, agora vamos pegar só os comportamentos, que se a gente for falar da parte cognitiva, fica muita coisa. A gente deixa para falar da parte cognitiva uma outra hora. Então, déficits de comunicação e sociais. Aí a gente vê que vai desde baixo interesse social e uma ausência de linguagem, os casos mais graves, até o outro ponto daquele espectro, que é interesse social e comprometimento nas interações. Então, muitos têm um maior interesse em interagir, querem ter amigos, muitos adolescentes que a gente trabalha, eles é justamente isso que eles querem. Eu quero ter amigo, mas eu não consigo. Eu quero fazer amizade, mas é difícil. Né? Então, eles têm um interesse social, só que, às vezes, eles não sabem como fazer isso. E tem comprometimento nessas interações. Interesse restrito e repertório repetitivo. Também vai desde estereotipias, aqueles comportamentos que a gente conhece, de ficar balançando, rodando, que são clássicos, que aparecem, né, em documentários, filmes. Interesses bem restritos de natureza física, que às vezes fica balançando uma cordinha, né, até só uma rigidez comportamental. Então, pessoas mais rígidas, que não podem mudar as coisas, tem que ser sempre do jeito delas, a opinião é sempre daquela forma, né? Não tem como pensar de um outro jeito, e interesses em assuntos específicos. Daí tem aqueles que se interessam por assuntos feitos filosofia, né? Então, tem vários interesses, dinossauros, né? Mas tem vários interesses específicos, e tem alguns, e é outro ponto das meninas também, que eles falam que os interesses das meninas, às vezes, são muito parecidos com das outras. Então, é interesse em maquiagem, né? São interesses assim, que são restritos, são repetitivos, só pensa nisso, mas como é parecido com o de outras meninas da mesma idade, eles não causam tanto, eles não são tão excêntricos, e com isso elas passam despercebidas também. Então, quando a gente fala dos comportamentos, e como saber, né? Como que a gente enquadra se é um comportamento que eu posso falar que é problemático ou não é? Então, a gente tenta colocar, né, enquadrar como déficits e excessos comportamentais. O que seriam os déficits comportamentais? São comportamentos que estão ausentes, ou então em frequência muito baixa, que seriam necessários para melhorar a performance. Então, quando a gente olha e fala, olha, não escreve, não lê, já está na idade de alfabetização e tudo mais, a gente já começa a enquadrar como déficit. São comportamentos que deveriam aparecer, mas, de alguma forma, não estão ali ainda, ou então estão em quantidade muito baixa, a ponto de causar algum prejuízo.
Então, alguns déficits comportamentais. Déficit de atenção, um déficit atencional é um déficit comportamental, de planejamento, de organização, em habilidades sociais. Muitas vezes eles não desenvolvem um repertório social adequado, até porque eles não observam e não aprendem com o modelo, né? Os déficits comunicativos, habilidades adaptativas, as AVDs, habilidades cognitivas, habilidades acadêmicas, comportamentos socialmente desejáveis. Então, tudo isso, quando a gente está investigando, a gente olha, será que são caracterizados como déficits comportamentais? Será que precisaria ter e não tem? De alguma forma atrapalha a vida da pessoa? Aí a gente começa a caracterizar como um déficit comportamental. Vou apontar para cá. Né? Excessos comportamentais. Os excessos comportamentais é o contrário, são aqueles comportamentos que estão presentes, mas que prejudicam o desempenho. E esses são os que mais fazem as pessoas procurar por auxílio, porque são comportamentos que estão ali, né, e as pessoas não sabem o que fazer, são excessos, aí são as birras, né, vários outros componentes que às vezes atrapalham não só a vida da pessoa, mas as dos outros que estão ao redor também. Né. Então, daí como exemplo, a gente tem a birra, a agressividade, a impulsividade, a agitação motora, as estereotipias, né, a rigidez comportamental, agora comportamentos socialmente não desejáveis, né, e outros comportamentos que vão dificultar o convívio social e a aprendizagem desse indivíduo. Então, todos esses que estão presentes e que estão atrapalhando a vida da pessoa de alguma forma, ou de quem está em torno, né, a gente chama de excessos comportamentais e vem para a gente, olha, esses aí são dignos de análise. Não é só para a gente falar que é déficit ou excesso, para a gente saber, olha, por que não tem, ou então por que tem, por que ele desenvolveu esse comportamento. Porque todo comportamento é adaptativo, embora a gente pense que não, mas todo comportamento a pessoa desenvolve como uma forma de adaptação. Se uma criança desenvolveu esses comportamentos, é a forma que ela tem, ou então se uma pessoa desenvolveu, é a forma que ela tem de lidar com as situações. Opa. Então, vamos começar pelos excessos comportamentais, depois a gente fala os déficits. Com esses excessos, o que a gente pode fazer? Como que a gente muda esses comportamentos? Né? Como que a gente pode... uma criança está fazendo birra frente a uma situação. E o que é o mais comum de acontecer com esses excessos, principalmente se eles não forem, se a gente não achar isso muito bom, né? No caso de birra, agressividade. Então, muitas vezes, né, a gente vai pelo que o senso comum fala. E o senso comum fala que a gente tem que controlar com punição. Né? Aí vem... Nossa, tem que ter disciplina, tem que ter punição, tem que colocar limite. Né? Mas será que isso resolve? Será que punição resolve? Esqueço. Não, a punição, ela funciona? Na verdade, a punição vem para bloquear comportamentos. Imagina você fazendo alguma coisa e vem alguém e te ameaça de uma punição. Se a punição for alta, é lógico que você vai parar, mas isso não significa que você vai aprender um comportamento bom. Né? Mas se você vai parar, dependendo também. Porque se o que você estiver ganhando com o comportamento que você está fazendo for mais forte do que a punição, é lógico que você vai continuar o comportamento. Então, a punição não vai resolver nada. E por que às vezes a gente fala tanto contra a punição? Porque a partir do momento em que veio uma punição, funcionou no comecinho, passa a não funcionar mais, o que acontece? Quem pune começa a aumentar a força dessa punição. Então, aumentam os castigos, aumentam, às vezes, até a agressividade física, né? E isso vai ter muito problema. Então, quando a gente pensa, olha, punição não resolve, o que fazer, então? Como a gente vai fazer com isso, né? Então, é bom a gente pensar que punição não ensina nenhum comportamento. Ela pode bloquear por um tempo. Mas ensinar, não ensina. Então, quando a gente pensa em punição, a gente tem que pensar que tudo que está relacionado com o ambiente que está sendo punido também pode ter um impacto.
né? Então, se eu estou numa situação, estou fazendo alguma coisa que eu gosto, e vem um castigo ou uma punição, dependendo disso, isso vai ser muito aversivo para mim, e eu vou relacionar com as coisas que estão acontecendo. Então, se eu estiver aqui, né, falando, isso foi extremamente aversivo para mim, depois eu posso relacionar qualquer apresentação com uma coisa ruim. Então, quando a gente pensa, por exemplo, numa situação de escola, de sala de aula, né, em que a gente tem um contexto, e de repente a criança é punida nesse contexto, se o ambiente dela fica muito ruim, se é uma coisa que vai deixar ela muito triste, a gente tem todo um processamento de memória que grava muito bem situações em que causam sofrimento para a gente. Pode ver que a gente lembra muito bem das coisas que fizeram mal para a gente, que causaram sofrimento. Então, a partir do momento em que isso acontece, tudo que está no ambiente pode ser associado também com aquela sensação ruim. Então, muitas vezes a criança não sabe por que estão chamando a atenção dela, só sabe que alguém está sendo, às vezes, muito mal com ela, pelo como ela está lendo a situação, né? E aí aquele professor vai ficar mal, a escola é ruim, os aluninhos, os amiguinhos também, tudo é ruim naquela escola e ela não quer voltar mais. Então, um dos problemas da punição, né, é justamente esse, que tudo vai ficar aversivo. É aquela criança que, às vezes, a gente força para ficar, ela chega, é um ambiente diferente, principalmente quando a gente está falando de crianças com TEA, ou então pessoas com TEA. Elas chegam num ambiente diferente. Para uma criança, já é complicado chegar num ambiente diferente, né, com pessoas estranhas, e ela ficar sozinha ali. Agora, imagina uma criança que tem maior dificuldade ainda em flexibilizar, de entender a situação, de contextualizar as situações, e entender as intenções. Então, ela chega ali, tudo é muito ruim para ela, tudo virou um caos, tudo. E se a gente começa a forçar ela ficar naquele local, ela pode, é lógico, achar que tudo ali é ruim, não gostar mais da escola e que não querer voltar nunca mais. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado com isso, principalmente nas pessoas com TEA. Então, vocês veem que isso, a gente está falando, né, eu estou falando de comportamento, mas isso não é só para crianças com TEA. De alguma forma, é para todas as pessoas. Todo mundo, né, se for punido, se tiver uma situação ruim, vai fazer com que a pessoa se sinta mal no local e relacione as pessoas também com essa sensação ruim. Então, para a gente entender isso, né, então, o que fazer? Então, a primeira coisa, a gente precisa entender o comportamento. Antes da gente punir e bloquear, a gente tem que entender por que aquela criança, aquela pessoa age assim. Né? Todo comportamento, ele tem uma função. E todo comportamento, ele é estabelecido pelas relações entre a pessoa e seu ambiente. Então, todo comportamento que eu estou desenvolvendo é uma forma de reagir a um ambiente, ou então de tentar me adaptar a um ambiente. Então, o comportamento, ele só pode ser explicado pelas relações. Então, antes da gente bloquear um comportamento, talvez seja necessário a gente saber, olha, por que está apresentando tal comportamento e por que desenvolveu esse comportamento. Se é um comportamento que está muito presente, que a pessoa apresenta muito, né, aí, mais ainda, olha, ele está precisando sempre apresentar esse tipo de comportamento para resolver o problema. Então, a gente precisa entender para depois ajudar a pessoa a desenvolver comportamentos mais eficazes para o que ela quer. Então, para compreender o comportamento, é necessário sempre a gente compreender o contexto e a função. Aí a gente começa a exercitar a nossa capacidade de coerência central. Então, eu preciso também saber o contexto, o que está acontecendo. Se essa criança está apresentando... tinha uma criança, uma vez, em que eu fui chamada na escola, acompanhava a criança, em que ela estava fazendo muita coisa para aparecer. E teve um dia em que ela molhou todo o cabelo e chegou na sala de aula toda molhada, morrendo de rir, né? E todo mundo, as crianças riram, é lógico. Ela foi punida, que estava querendo chamar a atenção, né? E aí, depois eu conversando com a criança, eu fui ver se não tinha acontecido nada.
que tinha acontecido? A professora saiu, mudou de professora. Ela teve que sair meio de repente, não lembro agora o que foi o problema da professora, mas ela foi substituída sem essa criança ser preparada. Daí era uma criança verbal, né, que conversava, estava incluída, conversava muito bem. A hora que ela entrou na sala e que ela viu que a professora não estava, aquilo deu uma sensação muito ruim para ela e deu vontade de chorar. E como ela já tinha desenvolvido todo um repertório de defesa com as outras crianças, porque se chorava, ela já era muito visada, né? Agora, se ela chorasse, ela sentiu que ela ia ser, né, de alguma forma, as crianças iam rir dela. Ela correu para o banheiro, chorou, e, para não parecer que ela estava chorando, ela colocou a cabeça debaixo da pia, molhou tudo e voltou molhada para a sala de aula. Para ela, era menos aversivo chamarem ela, falarem que ela estava fazendo isso de propósito, do que as pessoas rirem dela por estar chorando, né? Só que aí, a hora que eu vi isso com ela, eu perguntei se alguém tinha perguntado para ela o que tinha acontecido. E aí a gente vê que ninguém perguntou, todo mundo já foi direto. Não, ela faz isso para chamar atenção. Daí sempre colocam os rótulos e aí já vai direto. Então, a gente também tem que falar, olha, peraí, o que será que está acontecendo? Né? Teve uma crise, né? Mas teve a crise, a gente conseguiu captar o que estava acontecendo no ambiente antes, o que teve de mudança na situação, porque, às vezes, são mudanças sutis, que, para a gente, não faz diferença nenhuma. A gente não percebe, mas eles, sim. Para eles, é uma mudança, às vezes, muito grande, causa muita ansiedade. Então, os comportamentos, eles sempre têm a função ou de conseguir algo que a pessoa deseja, ou de afastar algo que é ruim. Então, isso é geral. A gente também, tudo que a gente faz, ou é para deixar o ambiente da gente melhor, né? Então, de alguma forma, fazer alguma coisa que a gente deseja e ficar tudo bem, ou então é porque tem alguma coisa ruim e eu emito algum comportamento para ficar livre disso. Sempre a gente tenta estabilizar o nosso ambiente. E isso é natural e é humano. A gente vai tentar sempre estabilizar, ou melhorando, ou então afastando coisas ruins. Acho que vou ficar para cá. Então, para conseguir algo que deseja, é como a gente vê as crianças começarem com estereotipia, diz, olha, tenta ver se nas situações em que ela está ociosa e não consegue, né, interagir com as outras e não consegue se entreter com nada. Porque, às vezes, está na escola, estão fazendo, e está em casa também, está todo mundo fazendo, cada um fazendo seus afazeres, ou então, na escola, as crianças estão interagindo e brincando, e aquela criança não se interessa por isso. E aí ela fica ociosa. Então, ela termina a atividade dela e não tem uma estrutura, ela não sabe o que vai fazer depois. Ela fica ociosa e ela começa a procurar algumas coisas para se autoestimular. Então, tem algumas que começam a correr, tem outras que começam a pular, né? Além dos outros comportamentos também, de às vezes querer alguma coisa específica, ou interesse restrito, né? Então, chegou ali, quer o bonequinho, quer aquele brinquedinho, quer a cordinha porque viu. Então, isso aí faz com que, às vezes, eles modifiquem todo um comportamento para poder conseguir isso. E a autoestimulação. Então, a criança está em autoestimulação, está com desenvolvimento de estereotipia, daí a gente tem que ver será que ela não está ociosa? Será que a gente não teria que direcioná-la e ajudá-la a achar alguma coisa que seja mais interessante, que seja do interesse dela para ela fazer? Porque se eu deixar ela sozinha, ela vai fazer isso. E se eu tentar parar isso, né, ela já está com toda uma energia fazendo, às vezes balançando e correndo. Na hora que eu vou tentar parar e conter isso, aí pode ser um problema, né? E, além de conseguir o que deseja, também de afastar algo aversivo. Então, é outro ponto também que muitos dos comportamentos, né, principalmente os comportamentos de alta irritabilidade, têm relação com coisas aversivas do ambiente. Então, se a criança não tem, ou a pessoa, a gente fala muito criança, mas é criança, adolescente, adulto, né? Então, se tem esse barulho, pode ter uma dificuldade muito grande com alguns barulhos, né? E se isso for muito ruim, começar um barulho na sala de aula, a criança pode ir ficando agitada, só que ela, às vezes ela não percebe, ela não sabe falar, olha, é o barulho que está me atrapalhando.
Isso aí a gente vai ensinando aos poucos para ela saber os limites dela e formas adequadas, das vezes ela fala, olha, eu não estou aguentando, esse barulho está me incomodando, será que eu posso sair um pouco para me estabilizar e depois eu volto? Né? Mas, inicialmente, às vezes ela não tem, ela só sabe que alguma coisa está incomodando, ela vai ficando agitada e, às vezes, tem outros comportamentos, ou de estereotipia mesmo, às vezes até autolesivo, né? Porque isso, a dor, ela faz o foco de atenção sair de um lado e ir para o outro. Né? Então, se eu estou ali, aquele barulho é insuportável, e eu começo a me machucar, todo o meu foco de atenção vai para o machucado, para a sensação de dor. E para essa pessoa, a sensação de dor pode ser menos ruim do que o barulho. Né? Então, a gente sempre tem que estar vendo, será que não está acontecendo alguma coisa no ambiente que está fazendo? E, às vezes, não deixar chegar nesse ponto. Né? E, outras vezes, ela aprende formas também de ficar livre dessa situação. Então, não só ela começa a fazer algumas coisas para poder desfocar a atenção, como outras vezes também ela aprende, é lógico que todo mundo aprende, e as crianças, as pessoas com TEA também aprendem, né? Formas de ficar livre disso. Então, ela sabe que se ela começar a correr, alguém vai tirar ela de dentro da sala. Então, toda vez que começa uma estimulação ruim, ela começa a correr, aí alguém vai, tira, leva lá para a sala, né, do coordenador, do orientador, lá ela consegue se estabilizar. E ali, se a gente não percebe isso, a gente vai cada vez aumentando esses comportamentos. Aí vem a linha que fala, olha, então não pode. Então, a gente tem que deixar ela ali, né, para poder ela acostumar. Agora, imagina você numa situação extremamente aversiva. Né? Aquele barulho vai incomodando, porque não é o mesmo incômodo que a gente tem. O deles é bem diferente. É como se fosse uma coisa ensurdecedora. Então, se a gente deixa, eles vão ficando irritados, vão começar a correr, de repente vão bater em alguém, e a hora que vê, eles vão ficar extremamente agressivos, porque a gente está colocando eles numa situação de risco e de perigo. Então, dos déficits comportamentais, o que a gente tem que fazer? É sempre um processo de aprendizagem. Então, vou passar um pouquinho mais rapidinho aqui. Então, a gente tem que pensar que eu tenho que ajudar essa pessoa a aprender, né, algumas coisas, a entender, e a gente só consegue ensinar com reforçamento. Isso é, se a consequência for boa para a pessoa. Então, se eu quero que uma criança aprenda ali as cores, né, se eu coloco uma coisa muito difícil para ela, em que ela não tem um retorno, e eu não posso falar, nossa, muito bem, você acertou, ou então ela perceber que ela está acertando, isso não vai motivar de forma alguma. Né? Então, se eu quero, isso vai depender de cada criança. Tem uns que eu tenho que dividir isso em 3 fases. Divido em 3 fases, faço a primeira, eles conseguem passar, a gente vai, né, é um aprendizado de cores em 3 fases. Para outra, eu tenho que dividir isso em 20. Né, desde que cada fase seja no nível da criança, que ela consiga aprender, sempre ter um retorno positivo em relação a isso, quer dizer, ela perceber que ela está conseguindo fazer, e ela fazer realmente, para aí a gente passar para uma mais difícil. Então, sempre a gente tem que pensar nisso. Eu tenho que montar um processo de forma em que a pessoa sempre tenha uma consequência reforçadora. Então, dos déficits, a gente tem, por exemplo, déficits em AVDs, né? Aí tem várias formas, tem treino de encaixamento reverso, que é a gente pegar de trás para frente. Eu falar para uma criança vestir uma roupa, às vezes é muito difícil. Toda vez que ela vai pôr errado, não é assim, ela vai ver que fez errado e vai achar ruim também. Então, a gente começa, por exemplo, coloca tudo, a hora que chega no finalzinho, deixa ela acabar. Porque daí ela termina e consegue ver. Né? Assim que ela consegue fazer isso sozinha, a gente muda para a etapa anterior, até que ela consiga fazer tudo sozinha. Né? A gente tem modelação com vídeo, que pode mostrar, as crianças gostam muito de ver outros coleguinhas ou alguém da família, né? Então eles acabam aprendendo muito dessa forma. Autogerenciamento com pistas visuais. Acho que quem trabalha com essas crianças já trabalha bastante com isso, né? O apoio que eles têm em pistas visuais. Porque muitas vezes até os verbais, tem os verbais em que a gente acha que eles estão entendendo tudo. Eles sabem passar uma informação, mas muitas vezes eles não compreendem o que você fala para eles. Então, você tem que checar se eles realmente estão te compreendendo, porque muitas vezes eles não compreendem. Outras vezes eles passam alguma informação, mas outras, uma informação nova, não.
está me atrasando, acho que é isso. Então, aqui as pistas visuais, né, que a gente pode... Hoje a gente tem um arsenal muito grande para trabalhar com isso, tanto de fazer os portfólios, como hoje com a parte de celulares, né, tablets. Então, hoje ficou muito mais fácil até da gente dar todo esse apoio para a criança, para ela poder compreender melhor. Déficits na comunicação e sociais também, trabalhar com pistas visuais, com videomodelação, as histórias sociais, principalmente porque acho que a gente se preocupa muito com a parte acadêmica, mas fica muito do lado uma parte que é bem complicada, que é a social. Então, a gente já, desde pequenininho, já trabalhar com essas crianças, ajudando elas a entenderem, a desenvolverem o que a gente fala de teoria da mente, né? Que é, olha, seu amiguinho, por que será que ele ficou bravo? Vamos tentar ver, faz o balãozinho. Você pensa assim, ele pensa de jeito diferente. Às vezes, a gente tem que concretizar isso, muitas vezes, até que a criança compreenda que uma pessoa pensa diferente da outra. Por isso que ela chega e quer que a criança brinque do que ela está brincando. Porque ela acha que todo mundo gosta da mesma coisa que ela, por uma dificuldade em teoria da mente. Então, aí os quadros de rotina, os portfólios que a gente pode usar com as historinhas sociais, né? Os déficits cognitivos e acadêmicos, aí é aquilo que eu falei, a gente tem que fazer um processo de modelagem, saber da onde, o que a criança já sabe, aonde que a gente vai começar esse processo, né? E montar todo um processo, porque aos pouquinhos ela vai aprendendo. Né? Então, a gente incluir, né, deixar essas crianças lá de lado, né, tentando aprender sozinhas. Na verdade, elas têm que estar lá e têm que ter apoio. Tem que ter apoio tanto na parte de aprendizagem como na parte social. Então, a modelagem nada mais é que a gente decompor, né, uma atividade, decompor qualquer coisa que a gente queira ensinar em partes menores e ensinando pedacinho por pedacinho até que a pessoa aprenda. A gente faz isso com todo mundo, só que a velocidade, o tipo, é diferente das crianças que têm algum transtorno de desenvolvimento. E aí a gente tem que pensar a cada criança, olha como ela aprende. Como que a gente vai fazer esse processo? É bem mais devagar, mas eu tenho que montar um processo em que ela aprenda e tenha ganhos enquanto está com a gente. Então, aí, quando a gente vai montar esse processo, né, o que a gente pensa? 3 passos básicos. O primeiro é uma hierarquia de dicas, que vai garantir uma aprendizagem, às vezes, sem erros. Porque se ele aprender errado, né, é como se ele memorizasse, aprendesse um comportamento, aí o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que fazer com que ele esqueça o que ele aprendeu certo, que ele aprendeu errado, enquanto a gente está colocando um outro. Então, se a gente já promover que ele aprenda certo, a gente já está diminuindo muito o caminho. Né? E aí a gente tem que pensar que nós estamos trabalhando com crianças, tem pouca flexibilidade. Né? As outras pessoas, às vezes, eles aprendem e você fala, não, está errado. Aí, o que a pessoa faz? Ela procura um outro jeito de fazer para acertar. Né? E ela vai procurando e buscando até que ela consiga acertar e aí aprender. Com crianças que têm pouca flexibilidade, se eu falo está errado, ela vai apresentar um outro comportamento muito parecido com o anterior, porque ela não consegue pensar num diferente. Ou ela vai errando cada vez mais, ou então uma hora ela vai desistir porque ela nunca vai acertar. Né? Então, aí, isso a gente tem aquela máxima, né, que fala, errando que se aprende, não é assim? Todo mundo fala, errando que se aprende? Né? Na verdade, errando, você vai procurar outras formas até você acertar. Na verdade, é acertando que se aprende. Né? A gente só aprende quando a gente acerta. Né? Quando a gente erra, a gente vai buscar uma forma nova. Quando eu estou falando de crianças, de pessoas que têm pouca flexibilidade, se eu deixar por conta delas, a chance ou dela aprender errado ou dela desistir vai ser muito grande. Eu tenho que pensar também na autonomia, né? Então, tudo, eu tenho que ensinar e fazer com que ela seja cada vez mais autônoma, dentro, é lógico, das potencialidades de cada um. Né? Que a gente viu que o leve, moderado e grave, tem alguns que vão precisar muito mais de auxílio, mas mesmo esses, a gente tem que pensar, olha, o que eu posso fazer para deixar essa pessoa o mais autônoma possível? E promover generalização.
Então, eu não quero que a criança, sabe, eu consigo colocar ali com ela, falar para ela direitinho, olha, daqui a pouco a gente vai terminar a sessão, já ir avisando, e ela responde a regras muito bem. Não quero que ela fique só assim comigo. De alguma forma, tem que os pais, os professores, a gente tem que passar isso tudo para todo mundo para poder generalizar. Né? Algumas pessoas a gente faz, consultório, eles generalizam, né, já consegue transpor. Quando a gente pensa em TEA, a gente já tem que pensar na generalização também, porque é muito difícil. Situações diferentes, ou mesmo que sejam um pouco parecidas, são situações totalmente diferentes para eles. Eles conseguem trabalhar numa situação, a hora que muda a situação, muitas vezes eles não conseguem. Né? Então, a gente tem que pensar em generalizar isso, como fazer para generalizar, até para poder ajudá-los a aumentar esse repertório. Então, aí é só, resumindo, a gente às vezes dá uma ajuda física ou verbal total, uma ajuda física ou verbal leve, depois dica gestual, até ficar independente. Então, todos os processos a gente tem que pensar assim. Né? Então, eu tinha um paciente uma vez que, quando ele começou com escrita, ele quebrava todas as pontas do lápis. Né? Porque para ele era interessante, punha ali, fazia aquele barulhinho e quebrava as pontas. Daí a gente montou, né, montei um processo em que, no início, eu tinha que segurar a mão dele para poder escrever, só que, ao mesmo tempo, eu peguei uma coisa que ele gostava muito, que era robô, e a gente ia começar a desenhar robô. Então, eu segurava a mão, ele forçava, ainda na minha mão, para tentar quebrar o lápis, e a gente desenhava o robô. De repente, o robô começou a ficar muito interessante para ele, ele começou a ver que existia uma ferramenta legal ali, que era desenhar robô para quando ele quisesse. E aí a gente foi, à medida que ele foi diminuindo a pressão na minha mão, eu fui tirando, até que eu via que não exercia pressão nenhuma, eu pude tirar, e ele passou a escrever sem. Mas, ao mesmo tempo que a gente está tirando um, eu estava colocando o outro, ensinando a função da escrita para ele, que para ele não tinha função nenhuma. Pegar um lápis e um papel, a única função era quebrar a ponta do lápis. Né? E aí a gente, às vezes, tem que mostrar outra função. Então, o que é importante no aprendizado de comportamentos? Que é uma forte ênfase em tornar o aprendizado prazeroso e envolver a criança em interações sociais positivas. A criança tem que gostar, querer aprender, gostar de aprender. Isso não significa só no consultório, é na família também e, principalmente, na escola, onde a criança fica grande parte, né, do período dela, e é onde ela tem as relações sociais e as acadêmicas. Então, eu não posso deixar perder esse tempo, que é muito precioso. E é por isso essa briga, né, dos pais e de todo mundo para ter o professor de apoio, para poder ter alguma coisa mais estruturada, porque que essas crianças, elas têm uma capacidade de aprendizado, mas elas precisam de todo esse suporte. Né? Então, aqui é mais para a gente exercitar um pouquinho a nossa teoria da mente, que é a nossa capacidade de entender um pouco como as outras pessoas pensam, que elas são diferentes. Né? Então, aqui, olha, como seria entrar um pouquinho na cabecinha de pessoas com autismo. Né? Então, algumas frases só. Não está passando? Então, a primeira, me ajude a compreender. Organiza meu mundo e me auxilie antecipando o que vai me acontecer. Me dê ordem e estrutura, e não o caos. Para essas pessoas, o mundo já é muito caótico, extremamente ansiogênico, porque ele muda o tempo todo e eles não conseguem, às vezes, né, se estabilizar frente a tantas mudanças. Se a gente piora isso, né, eu estou triplicando o sofrimento deles. Então, ao invés disso, vamos tentar estruturar um pouquinho mais. Né? O próximo. É difícil para mim compreender o sentido de muitas coisas que me pedem que eu faça. Ajude-me a entendê-las. Peça-me coisas que possam ter um sentido concreto e dê cifras para mim. Não permita que eu me irrite ou permaneça inativo. Então, aquela história de que o autista vive no mundinho dele, né, isso aí já não dá para a gente pensar. Ele vive nesse mundo, ele quer interagir nesse mundo, mas muitas vezes é muito difícil.
é tão complicado que ele se isola, né? Então, a gente precisa auxiliar nesse ponto. E é como se fosse uma língua um pouquinho diferente. A gente tem que aprender a falar um pouco, né, a língua deles e ensiná-los também a decifrar a nossa. Olha, como entender o que as outras pessoas estão pensando, né, o que elas estão pretendendo. Então, isso aí a gente tem que ajudar. O próximo. O que faço não é contra você. Quando fico impaciente ou agressivo, se destruo algo ou se me movo em excesso, quando me é difícil atender ou fazer o que me pede, não estou querendo te fazer mal. Já tenho uma dificuldade em entender intenções, então não me atribua más intenções. Então é muito comum a gente ouvir falar, não, ele faz de propósito, né? Olha, não é de propósito. É a forma que ele está tendo de, às vezes, comunicar algo e mostrar que ele não está entendendo o que vocês estão querendo dele. Então, não me peça constantemente coisas acima do que sou capaz de fazer. Porém, me peça o que posso fazer. Me dê ajuda para ser mais autônomo, para compreender melhor, porém, não me dê ajuda demais, no tanto certo, né? Nem deixar de lado e nem fazer tudo. Mas a gente tem que ir vendo que eles já são capazes de fazer e entender que muitas coisas, talvez eles não sejam capazes, a gente tem que auxiliar. E, por fim, minha vida pode ser satisfatória se for simples, ordenada e tranquila. Se não me pedir constantemente só aquilo que mais me custa. Minha vida como autista pode ser tão feliz e satisfatória como a sua. E em nossas vidas, nós podemos nos encontrar e compartilhar muitas experiências. E esse é um slide que eu gosto muito de inclusão, que incluir não é dar condições iguais, não é igualdade, não é só colocar a criança e dar as mesmas possibilidades para ela, mas, na verdade, ajustar essas possibilidades. Isso é justiça, né? Então, é a gente colocar ali de forma que todos tenham acesso às mesmas possibilidades. Mas, para isso, a gente tem que dar ferramentas e contribuir. É só isso. Obrigada. Agora nós vamos abrir o espaço para alguns questionamentos. Doutora, peço que aguarde mais um pouquinho com a gente aqui no palco do plenário. Selmara, se você puder pegar com o pessoal da técnica aqui um segundo microfone sem fio, com eles ali. Por gentileza, as pessoas que quiserem fazer a pergunta, levante a mão, fique com a mão erguida. A Selmara vai até vocês. A gente só pede que a pergunta seja o mais objetivo possível, né, para ficar fácil o entendimento de todo mundo que está ouvindo, né? Nós abriremos para 5 perguntas, mas se a dinâmica do tempo permitir, a gente pode até abrir para mais, tá ok? Por gentileza, Selmara, lá no fundo, nesse corredor do meio, tem alguém levantando a mão ali? Nesse do meio aqui? Às vezes, em decorrência do plenário estar cheio, se a pessoa também puder levantar, fica até em pé, fica até mais fácil para a Selmara identificar. Por gentileza, seu nome? Meu nome é Isabel e o ano passado eu trabalhei professora de apoio de uma criança autista no CAIC do São João. É um menino apaixonante, o nome dele é Elias, ele é maravilhoso. Eu estava mostrando aqui para colegas fotos dele. Era uma criança que aceitava toque, ele é muito carinhoso, ele é uma bênção de Deus. Esse ano eu não estou com ele, e ele sai da sala dele, passa na minha sala, me cumprimenta e vai embora. É uma coisa fofa. E este ano eu tenho uma criança que eu não posso falar que ele porque eu sou leiga, mas ele tem características de autista. E eu gostaria de saber, e ele tem 5 anos de idade, é uma sala de pré-2. Eu gostaria de saber como eu falo para as outras crianças que essa criança ela precisa ser compreendida, porque tem coisas que ele não entende. Eu quero saber como que eu falo para as crianças. Crianças maiores de 8 anos, o Elias é diferente. Ou crianças pequenas, o coleguinha é diferente. Como essa fala minha para eles ficar mais
claro para as crianças que o colega ele não age da mesma forma. E que a professora tem que buscar meios para lidar com ele, para fazer o que você falou, para que ele possa ter as mesmas oportunidades. É Isabel, né? Obrigada pela pergunta, Isabel. As crianças, elas têm uma habilidade muito grande de perceber o que está um pouquinho fora do padrão, né? O que é diferente, mas elas percebem isso, né? Mas a gente não precisa taxar e falar, olha, essa criança é diferente. Na verdade, só da gente estar ensinando as outras crianças como agir. Então, a hora que o amiguinho fala alguma coisa, se ele fala alguma coisa e se ele está bravo, que as crianças começam a falar, ai, tia lá, ele está pulando. Calma, vamos conversar com ele e saber o que está acontecendo e por que ele está pulando. Né? Então, de alguma forma, você ajuda as outras crianças também a serem quase que analistas do comportamento ali. E criança tem uma habilidade muito grande para isso. Né? Então, a partir do momento que você fala, ele é diferente, deixa ele assim mesmo, né? Você não está ensinando nada. A partir da hora que você fala, olha, vamos tentar saber o que está acontecendo. Se ele está agitado, é porque alguma coisa aconteceu. Vamos conversar com ele e saber o que aconteceu? Por que ele está assim? Ou então, vamos tentar explicar para ele que agora não pode? Né? Porque daí você está ensinando as outras crianças a entenderem ele e lidarem com ele também. Isso vai ser bom para ele e para as outras crianças. Né? E aí, a mesma coisa com a professora, que a professora que tem que ter esse conhecimento todo, que de alguma forma ela que vai manejar isso em sala. Né? Então, ela precisa disso, da hora que acontece um problema, calma, vamos ver o que aconteceu. Se precisa sair para estabilizar, olha, vamos sair um pouquinho, vamos lá para você resolver isso, depois volta. E as crianças, na hora que começarem a falar alguma coisa, olha, gente, todo mundo é diferente, ninguém é igual a ninguém, cada um tem o seu jeitinho, ele tem o jeitinho dele também. Né? E agora ele já foi lá e a gente já vai resolver o problema. E assim que resolver, se a gente não maximizar e não entrar também colocando holofote em cima do comportamento, as crianças também não vão ter isso. Né? E isso a gente vê, não é só com as crianças com TEA, é com todos, com os que sofrem bullying e tudo mais. Então, isso da professora ter toda essa percepção, né, e entender muito do universo das crianças que estão ali. Então, se é uma criança com TEA, ela conseguir compreender, entrar em contato com os pais que sabem bastante do comportamento da criança, ou com os profissionais que estão trabalhando, né, para ela compreender o máximo que ela puder, ela vai poder auxiliar, e auxiliar as outras crianças. Cabe que as crianças são quase que como coterapeutas. A gente pega algumas turmas assim, que são muito boas, em que a criança está incluída, e que não é que as pessoas protegem, mas, de alguma forma, eles sabem ajudar. Olha, isso você não pode fazer. Né? Olha, vem aqui que eles estão fazendo... Né? Eu tenho um pacientinho que, às vezes, um amiguinho fala, olha, isso aí, eles estão rindo da sua cara. Né? Dele, né? E aí ajuda até a ele a discriminar algumas situações. Mas isso parte muito do professor também, que também tem que ser orientado, né? E que tem que conhecer, né? E saber lidar com isso. Não sei se eu te respondi. Perfeito. Aqui na Boa frente. Noite. Já tem? Aqui, ó. Oi. Boa noite, meu nome é Daniela. Daniela. Eu trabalho com apoio já há 4 anos, e há 2 anos eu estou com a mesma criança. E ela está numa fase da sexualidade, 9 anos. E eu estou tendo uma dificuldade com ela, eu gostaria de uma opinião sua. Ela pede constantemente assim, posso colocar a mão? E qualquer pessoa que chega perto. E se você... Lógico que a gente não pode usar muito a palavra não, porque eles não aceitam muito, né? Conversando com a mãe falou que a terapeuta pediu para dizer pode. Só que a reação dela está sendo agressiva. Quando você fala pode, ela já olha para você e fala, você está me contrariando? Então, ela já vem e faz essa pergunta e fica agressiva, ela já se agita. Então, qual o certo? Porque não podemos deixá-la ficar pondo a mão nos meninos e nas meninas, né? Porque ela vai nos amiguinhos, ou na professora, seja quem for, mas também, se a gente age com a positividade, ela fica agressiva. Qual é a solução? Aí, a hora que a gente, às vezes, pega e fala assim, olha, qual que é o certo e o que é o errado? Na verdade, de novo, eu tenho que ver a função disso. Será que ela não está usando isso como autoestimulação?
Será que não está faltando outras coisas para ela também? Ah, pode ser o interesse pela idade e tudo mais, mas mesmo assim, será que não está virando? Porque as crianças têm o interesse natural, mas aí a gente tanto coloca outros interesses ali e ela não fica só com isso o tempo todo. Então, se ela fica agressiva porque ela não pode fazer, a gente tem que ver se isso não está funcionando como fosse uma forma dela, sabe, se aliviar de situações que estão sendo estressantes no ambiente. Então, a gente observar tudo isso primeiro, para depois ver como lidar com essa situação. Perfeito. Selmara? Boa noite, meu nome é noite. Luciana, sou de Cachoeira de Minas e eu trabalho na sala de recurso da Escola Municipal Capitão Manuel Machado Homem. A minha pergunta é o seguinte: em respeito a tempos, espaços e currículos para essas crianças com autismo, que enfrentam bastante dificuldade em relação a isso, porque eles desenvolvem de maneira não correspondente à série que estão, e a educação pública é um processo de continuidade. E como você acha que poderia ser para aproveitar essas crianças dentro da idade escolar delas, para que elas não fiquem assim fora da faixa etária? E também os espaços, porque às vezes elas não conseguem ficar o tempo todo dentro de uma sala de aula. Precisa sair para o corredor, para a biblioteca, toda a cantina, todo o espaço é um espaço de educação. E em relação ao currículo, que elas não dão conta de todo o currículo que é ensinado para as crianças. E muitas vezes as professoras firmam em querer colocar todo o conteúdo. E eu gostaria que você esclarecesse para todos e para mim também, né, qual a possibilidade que tudo isso dê certo. Obrigada. Acho que tem relação ao currículo, né? Os pedagogos conseguem até acertar, falar isso muito melhor para você, mas é lógico que a gente sabe que tem currículos que são adaptados. Dependendo da dificuldade da criança, a gente precisa adaptar o currículo. Quando eu penso em adaptação de currículo, eu estou pensando em quê? Em que eu faço para proporcionar que a criança tenha ganhos e se desenvolva. Então, eu tenho que pensar num currículo adaptado que estejam dentro da capacidade da criança. Né? Não adianta nada eu querer ensinar, porque ensinar não é uma coisa de fora para dentro. É uma coisa de dentro para fora, e com auxílio de fora. Né? Mas a gente tem que ver, olha, ela já aprendeu isso, então agora eu posso passar para outra fase. Ela já aprendeu, isso aqui é muito difícil para ela, então isso aqui pode ser que fique lá embaixo. Enquanto outras coisas, talvez ela tenha muita habilidade e a gente proporcione que ela se desenvolva bastante. Então, o ambiente da escola é importante, porque é aí que acontece tudo isso. Né? E a parte, quando a gente fala, olha, todo o ambiente da escola é o ambiente da criança, é um ambiente social. Aí sim, olha, se ela sai, se ela fica muito fora, a gente tem que ver se não está muito ruim dentro também. Né? O que está acontecendo, que ela não está suportando ali, às vezes não tem, ela não está falando um tanto de palavras. Imagina começar a falar um tanto de coisa, ela não está entendendo nada. Né? Ela consegue ficar um pouquinho, daqui a pouco ela vai ficar agitada, daqui a pouco ela não consegue prestar até mais atenção, daí tem déficit de atenção. De repente ela vai ficar agitada, porque tudo aquilo é sem sentido para ela. Né? Ela vai querer fazer coisas para sair daquele local, e é lógico, como todo mundo sabe, todo mundo aprende, que determinados comportamentos fazem sair do local, ainda mais se o negócio for ficando muito ruim. Então, a gente tem que pensar antes, será que esse currículo está adaptado? Será que eu estou pensando em promover o desenvolvimento dessa criança? Ou só cumprir um currículo? Então, é muita coisa que a gente ainda tem que mudar nesse sentido. Eu sei que é complicado, né? É difícil, falar é fácil, né? Mas é coisas que a gente tem que começar a mudar. E isso não é só as crianças com TEA. Tem muitas crianças que têm dificuldade de aprendizagem e que, de alguma forma, as coisas vão indo sem adaptação nenhuma, e essa criança vai levando essa dificuldade, vai levando até ela desistir da escola. Né? Então, acho que isso a gente tem que pensar, e nós com TEA também. Né? Então, eu tenho crianças, por exemplo, que às vezes elas demoraram muito a entender o sentido do que era uma escola, do que significava aquilo. Mas estava indo, estava proporcionando, estava tendo ganhos de acordo com o tempo. A hora que chegou na adolescência, aí deu um start. Daí começou a ver o que era a função. Né? Mas isso a gente já proporcionou vários ganhos até chegar na adolescência. A hora que chegou ali, quis aula particular, quer aprender português, quer aprender matemática para poder lidar com dinheiro, porque aí eles também têm um desenvolvimento cognitivo, né? E começa a ter outros interesses. Então, a gente tem que proporcionar e tem que pensar nesse currículo adaptado.
mas adaptado à criança. Não é montar um currículo e ter que cumprir. Imagina, como que eu vou cumprir uma coisa que a criança não tem capacidade? Como que eu vou querer que a criança leia e escreva até o final do ano, se essa criança tem uma dificuldade muito grande nessa área? Né? Então, acho que tudo a gente tem que fazer, tem que ver ali que ponto que a criança está e como que a gente vai montar esse processo. O importante é que a gente fala, ela começou aqui, a gente tem uma linha de base, né? Agora, a hora que eu estou avaliando, olha o que ela já desenvolveu. Daí, chega no final do ano, olha o que ela já desenvolveu. Porque aí eu estou vendo ganhos, daí eu estou vendo, os pais estão vendo, todo mundo está vendo ganhos. Né? Então, isso tem que ser documentado, ser montado direitinho, para a gente ver o que realmente essa pessoa está tendo de ganho. Né? E ganho social. Se for para ficar na escola, para cada vez ficar pior a parte social, sem ninguém que dê um apoio para essa criança, para que ela entenda as relações sociais, e cada vez ela for tendo mais experiências que são ruins para ela, porque todo mundo faz bullying e ninguém ajuda nessa parte, é lógico que vai piorar a situação em vez de melhorar. Né? Então, a gente tem que sempre pensar nisso, tanto no aspecto social quanto de aprendizagem. A gente vai permitir, se houver mais um questionamento só, em decorrência do tempo. Nós temos compromisso com a equipe técnica aqui, com a casa, tá? Então, nós abriremos somente a mais uma pergunta. Se depois alguém tiver mais alguma, se quiser depois procurar a doutora, para a gente poder passar para a segunda palestra. Por gentileza. Meu nome é Adriana, eu trabalho em Cachoeira de Minas e eu acompanho uma criança autista. A dúvida é a seguinte, a escrita, ela tem relacionamento com a maturidade? Porque essa criança ela tem 5 anos e 8 meses. Ela já lê e escreve algumas palavras, só que ela é muito resistente na escrita. Então, a gente tem que dar o tempo dela, para ela despertar para a escrita, ou a gente tem que estar forçando e cobrando mais essa criança? Então, a gente assim, não precisa nem de um ponto ou outro, né? Então, que tem relação com maturidade, lógico, tudo tem relação com maturidade, mas a gente sabe que o TEA tem um desenvolvimento um pouco diferente, né? Então, tem crianças que são extremamente habilidosas e conseguem ler e escrever rápido, elas decifram isso rápido, mas não significa que elas entenderam a função disso. Então, muitas vezes, elas decifram, elas gostam de ler, elas decifram palavrinhas, é como se fosse um jogo. Mas a função mesmo, de que aquilo está transmitindo uma informação, não. Então, por isso que elas não se interessam em escrever e ler, porque aquilo não tem, aí entra na parte de comunicação, aquilo não faz sentido para mim. É igualzinho aquelas que sabem falar, mas não conversam. Né? Então, a escrita é a mesma coisa, porque o que faz? A criança, antes de ler e escrever, ela aprende a função. A criança pequenininha, ela pega um livrinho qualquer e fica fingindo que está lendo. Ela já sabe que aquilo passa uma informação, ela já compreende isso. Algumas crianças com TEA não compreendem isso, e por isso que elas não se interessam por leitura escrita. Né? Mas aí a gente tem que fazer o quê? Vamos associando coisas que ela gosta, vamos tentar associar função de informação. Então, pega um assunto que ela gosta, né, coloca ali, para ela começar a ver. E, às vezes, a gente tem que apresentar muitas vezes até que ela fale, nossa, isso passa uma informação. Né? Aí vai o outro ponto, que é ela passar uma informação escrita, sendo que falando é mais fácil. Para que eu vou ter que usar essa? Né? As outras crianças conseguem entender isso dentro de um contexto maior. Elas, às vezes, não. Mas não, a gente nem deixa de lado, deixando o tempo dela, né? E nem também fica forçando, mas a gente vai produzir uma forma dela entender, né? Ou então dela começar a ter acesso à comunicação pela escrita. E um jeito é a partir, às vezes, de coisas que são do interesse dela. Tem que a gente usa muito, às vezes, de colocar coisas dos personagens ou textinhos que a criança gosta, para ela começar a entender que aquilo tem uma função de passar uma informação e que ela pode se beneficiar disso. Perfeito. A gente agradece a doutora Eliana. Muito obrigado. Se alguém tiver mais um questionamento, infelizmente, só em decorrência do tempo, a gente não consegue liberar agora no momentinho. Só pega aqui, ele vai cair. Aqui, ó. Vamos ali com a mamãe. Olá! Meu companheiro Lucas quer utilizar o microfone, já que a gente vai deixar. Olá, oi? Socorro!
Logo, o Lucas vai cantar para a gente, né, Lucas? Queria agradecer a presença dos representantes de outros municípios. Muito obrigado pela presença. A gente vai estar começando a passar as listas de presença. Nessa segunda lista, não é necessário o preenchimento do e-mail novamente, o nome e a assinatura. Tá ok? Dando continuidade, a gente, para promover todo esse evento, a gente conta com alguns apoiadores. Então, agora, nesse momento, gostaria de pedir para que possam soltar ali para a gente só para a gente citar os nossos apoiadores que estão realizando com a gente a semana. Associação Márcio Lubrimar. De Pascoal, Grupo Celinho, Grupo Duro na Queda, Max Vidros, Pouso Aço, Santa Paula Imagem, Grupo THV, Unimed Sul Mineira, Agro Santo Antônio, Icebom, Rádio Cidadã FM 90.9, Castilho Eventos, Univaz, Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, através da Secretaria Municipal de Saúde, Superintendência de Cultura e Superintendência de Esportes, Distribuidora JS, Quality Burger, K2 Lanches, Câmara Municipal, através do seu presidente, vereador Leandro Moraes, da sua equipe de comunicação, da sua equipe administrativa, representada pelas servidoras Fátima e Eliane, e dos vereadores Odair Quincote e Wilson Tadeu. Gui Festas, R. Muniz Distribuidora, Maria Fumaça Personalizados, Seleta Distribuidora, Minas Dó, Sesc Pouso Alegre, Seminário Arquidiocesano Nossa Senhora Auxiliadora e Assessoria Reveza. Essas são as empresas que nos auxiliam na realização dessa semana. Agora eu gostaria de chamar aqui a doutora Flávia Gorgulho Salum, que vai nos palestrar sobre o direito da pessoa com deficiência. Ela é advogada, pós-graduada em educação, com ênfase em inclusão. Alô? Deu. Boa noite, gente. Obrigada pelo convite, agradeço o Brilho Azul, Coletivo Brilho Azul, por estar aqui hoje. Eu sou Flávia, sou advogada aqui na comarca de Pouso Alegre, mas acho que a minha principal qualificação é ser mãe de uma criança com deficiência. Eu tenho uma filha, Marina, que tem paralisia cerebral. Então, hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre o direito das pessoas com deficiência. Estou um pouco atrapalhada aqui, mas a gente já arruma. Acho que caiu a pilha. Então, gente, no Brasil, mais de 45 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência. Ou seja, mais de 20% da população brasileira apresenta algum tipo de deficiência, seja visual, auditiva, motora, mental ou intelectual. Então, é uma estatística que tem que ser considerada. Ou seja, a cada 10 pessoas, 2 têm algum tipo de deficiência. Não podemos desprezar esses números. Aí, aqui. Em 2008 foi um grande ano para o Brasil, pois ele ratificou, ele faz parte de uma convenção internacional da Organização das Nações Unidas sobre as pessoas com deficiência. É um tratado internacional que menciona vários direitos dessas pessoas. E até meados de 2000, as pessoas com autismo, elas não eram consideradas pessoas com deficiência.
e nem pessoas sem deficiência. Ou seja, as pessoas com autismo, até meados de 2000, inexistiam legalmente. Diante desse quadro, uma mulher, uma ativista dos direitos das pessoas com autismo, chamada Berenice Piana, né? Ela achou inconcebível essa invisibilidade diante das pessoas com autismo e ela lutou muito e batalhou para a lei que ganhou o nome dessa grande mulher, que é a Lei Berenice Piana, que foi aprovada no ano de 2012. Essa lei foi muito batalhada, é uma lei que define o direito das pessoas com autismo, institui a Política Nacional de Proteção da pessoa com transtorno do espectro autista e define as diretrizes que esta política deve seguir. A pessoa com transtorno do espectro do autismo, a partir de 2012, então, se torna, no ordenamento jurídico, uma pessoa considerada uma pessoa com deficiência. O resultado de todo esse processo histórico culminou no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é um grande marco regulatório agora no Brasil. Ou seja, o resultado de todas essas leis específicas, de portarias, de decretos, se tornou um grande regulamento, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou conhecida também como a Lei Brasileira de Inclusão, que entrou em vigor no Brasil em janeiro de 2016. Foi aprovado em 2015 e entrou em vigor em janeiro de 2016. O Estatuto é uma lei ampla que trata da acessibilidade e da inclusão em diferentes aspectos da sociedade, é baseada no direito e na Convenção dos Direitos Internacionais das Pessoas com Deficiência, institui as políticas públicas, é fruto de uma sociedade organizada, né, em busca de condições favoráveis, políticas e legais favoráveis à inclusão. E ele traz várias soluções no aspecto das políticas públicas. Neste estatuto, na Lei Brasileira de Inclusão, há a definição do que é a pessoa com deficiência. Então, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. O objetivo deste Estatuto da Pessoa com Deficiência foi trazer vantagens para as pessoas? De forma nenhuma. Este Estatuto ele assegura os direitos das pessoas com deficiência através da equiparação de oportunidades e através da assegurando e garantindo a acessibilidade, para que essas pessoas tenham a sua autonomia resguardada. Então, a acessibilidade é a espinha dorsal desse Estatuto. Então, com essa Lei Brasileira de Inclusão, a deficiência deixa de ser um atributo da pessoa e passa a ser o resultado da falta de acessibilidade que a sociedade e o Estado dão às características de cada um. Veio para mostrar que a deficiência está no meio, não nas pessoas. Concluímos, então, que, quanto mais acessos e oportunidades uma pessoa dispõe, menores serão as dificuldades consequentes de suas características. Então, o Estatuto, a Lei Brasileira de Inclusão, ela trouxe um novo paradigma de se pensar a deficiência. Ou seja, a sociedade tem que se preparar para receber a pessoa com deficiência. E não mais a pessoa com deficiência tem que se adaptar a uma sociedade que não está apta a recebê-la. Então, essa Lei Brasileira de Inclusão pensa a deficiência não como um problema que está na pessoa e tem que ser curado,
Mas, sim, o problema está na sociedade, que impõe as barreiras e agrava a limitação funcional das pessoas. É muito séria essa questão da acessibilidade, porque a acessibilidade, sem acessibilidade, as pessoas ficam impedidas de exercer os demais direitos, como a liberdade, a dignidade, o direito de ser e de estar. Então, a sociedade tem que repensar e tirar essa legislação no papel em todos os sentidos. Acessibilidade nas escolas, acessibilidade em todos os ambientes. Então, essa acessibilidade ela tem que ser cumprida rigorosamente, no seu grau máximo, para que sejam respeitados os demais direitos. Infelizmente, a nossa legislação não tem sido cumprida como gostaríamos, infelizmente. Há várias exigências legais em relação à acessibilidade, né? Mas a efetividade das leis, infelizmente, tem que sair do papel. Como a lei das pessoas com transtorno do espectro autismo, que tem que sair do papel, principalmente em relação à saúde e à educação, que deixa muito a desejar, infelizmente. Agora, eu vou falar sobre alguns direitos das pessoas com deficiência em relação ao trabalho. Então, no trabalho, as pessoas com deficiência gozam de igualdade de oportunidades, de ambientes acessíveis e inclusivos, isso baseado no Estatuto também, né, que agora é um marco regulatório das pessoas com deficiências. E as empresas que possuem de 50 a 99 empregados, no mínimo, têm que dispor de uma vaga para a pessoa com deficiência, e acima de 100 empregados, a empresa tem que dispor de 5% de vagas para pessoas com deficiência ou reabilitadas, sob pena de multa, né? Outro direito garantido que foi alterado é em relação ao servidor público federal. O servidor público federal deficiente ou que tenha o cônjuge ou um filho ou dependente com deficiência tem direito a uma carga horária de trabalho especial, reduzida, pode chegar até 30% de redução. E essa carga horária reduzida, por analogia, estende-se também ao servidor público estadual e municipal. Também tem direito especial o servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade. E também é previsto a integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante treinamento para o trabalho, que é a possibilidade de trabalho como aprendiz e a manutenção do benefício da prestação continuada, que é o benefício da assistência social, conhecido como LOAS. Em relação à saúde, o trabalhador com deficiência ou seu dependente pode sacar o fundo de garantia para comprar cadeira de rodas, órtese, próteses e materiais especiais. Em relação aos direitos previdenciários, como eu mencionei, a pessoa com deficiência e também o idoso tem direito ao benefício de prestação continuada, que é de um salário, que é o LOAS. O requisito para a concessão desse benefício do INSS é a deficiência e a hipossuficiência, né, que a renda familiar per capita é inferior a 1/4 do salário mínimo, não pode ser superior a 1/4, né? E o deficiente que exerce uma atividade remunerada, ele tem direito à aposentadoria. A aposentadoria da pessoa com deficiência é bem específica, depende do grau de deficiência, os anos de contribuição depende do grau de deficiência que ela apresenta também. E uma novidade do Estatuto da Pessoa com Deficiência é o auxílio reclusão. O auxílio reclusão, ele ainda não foi regulamentado, tem um projeto de lei de 2017 para regulamentá-lo, que é no sentido de que a pessoa com deficiência
que pode se inserir no mercado de trabalho, ela tem direito ao receber o salário e mais um auxílio que é de um salário, e assim ela perde o benefício da prestação continuada. Mas se ela não conseguir se manter no mercado de trabalho, ela pode parar de trabalhar e o benefício da prestação continuada é restabelecido. Em relação à educação, também é preconizado no Estatuto que as escolas não podem negar a receber a pessoas com deficiência, acessibilidade em todos os sentidos, em relação à acessibilidade física e pedagógica, que é o AEE, Atendimento Educacional Especializado, ou seja, tanto o poder público quanto o setor privado, eles têm que fornecer todo o aparato da acessibilidade sem cobrar nenhuma taxa extra em relação a isso. Então, o atendimento educacional especializado é disposto com profissionais de apoio, salas de recurso, material adaptado, ensino de Libras e adoção do sistema Braille. Então, na educação, a proibição das escolas privadas de cobrarem a mais de alunos com deficiência, oferta de profissionais de apoio escolar, obrigação de disciplinas com conteúdo sobre deficiência em cursos superiores, escolas de idiomas, informáticas e outros cursos livres são obrigados a oferecer material acessível, ou seja, o aluno com deficiência não pode ser mero espectador, né? Ele tem que participar de todo o processo pedagógico dentro do limite e dentro de suas possibilidades, ser estimulado ao máximo as suas capacidades, né? As cotas que devem ser respeitadas diante do Estatuto: 10% das vagas em instituição de ensino superior e ensino profissionalizante para as pessoas com deficiência, 2% das vagas de estacionamento para pessoas com deficiência, 5% dos veículos de autoescolas deverão estar adaptados para pessoas com deficiência, 10% das outorgas de táxis para motoristas com algum tipo de deficiência e 10% dos computadores de lan houses adaptados para pessoas com deficiência. O descumprimento desse estatuto prevê sanções, tanto na esfera civil como penal. Na esfera civil, ação por danos morais e materiais. Na esfera penal, reclusão de 1 a 3 anos. E a possibilidade também de obstrução de repasses de verbas para instituições públicas que não respeitarem o estatuto. Em relação à isenção dos impostos para aquisição de veículo, a pessoa com deficiência, o condutor, ele tem direito a ter a isenção do IPI, do IOF, do IPVA e do ICMS, chega a uma estimativa de 30%, tá, a menos, e o deficiente não condutor, ele não tem a isenção do IOF, mas em alguns estados não há a isenção do IPVA. Eu sei que aqui em Minas há a isenção do IPVA. Gente, esse é o recado que eu queria passar para vocês, saber um pouco dos nossos direitos, né, dos direitos das pessoas com deficiência. É muito importante a gente ter conhecimento para a gente poder lutar por esses direitos, mas eu quero terminar com a frase dessa ativista que lutou pelo direito dos autistas. Eu não estou conseguindo, é a última. Consegui. A Berenice Piana, né, que é a mãe de um autista, que ela diz o seguinte: não errem por negligência, não se desiste de um filho jamais, ninguém pode desistir de seu filho. Quando eu não desisto do meu, eu não desisto do seu e de tantos outros por aí. Deixemos o eu de lado e coloquemos o nós na nossa vida, porque sempre que olhamos para o coletivo, estamos plantando o nosso futuro a longo prazo. Não abandonem a luta. Vale a pena, vale muito. Obrigada, um abraço.
Doutora Flávia, eu peço que aguarde um pouquinho. Cadê minha amiga Selmara com o microfone? Temos algumas perguntas e o meu microfone sumiu com a Selmara. Temos outro, hein? Carol, você conseguir pegar ali para mim, ou você ou a Renata? Tem mais um ali disponível. Aí, por gentileza, as pessoas que tiverem algum questionamento, só levantar a mão, tá? Da mesma forma, na mesma conduta que fizemos com a doutora Eliane. Por favor, de forma objetiva, a pergunta o mais clara possível, para que todo mundo, inclusive a palestrante e quem está na plateia, possa entender com clareza. Acho que, nesse momento, seria interessante até ficar em pé e levantar a mão novamente. Eu aqui de cima, às vezes, consigo visualizar, mas ela não. Temos algumas pessoas nesse canto e aqui também. Ó. Ah, já tem aí? Desculpa. Boa noite. Meu nome é Júlia. Eu tenho uma deficiência visual, que eu perdi a visão do meu olho direito há 25 anos, por um descolamento de retina. Eu só enxergo com 5%, ou seja, somente vulto. E perdi 40% da minha visão do meu olho direito. Um mês atrás, mais ou menos, todo esse processo eu passei no estado de São Paulo, pelo Hospital de São Paulo, Hospital São Paulo. Todo o processo das cirurgias, a perca, tudo. E, por eu participar de concursos públicos, eu entrei em contato com o hospital para mim que eu tivesse um laudo, porque, na época, quando eu fiz todo o processo, fui perdendo a visão no decorrer dos anos, eu nunca peguei um laudo. E fui informada de que todo o informativo que eles têm acima de 20 anos, que eles não dão mais laudo, que não tem como. Como eu poderia proceder para que eu conseguisse esse laudo? Ou algum outro médico pode me conceder esse laudo, uma vez que todas essas cirurgias foram feitas lá, e lá que tinha todo o histórico dessa perca da minha visão? Tem que ver a questão Você disse que há 20 anos atrás? 25 anos atrás, eu perdi 95% do olho direito. E depois, assim, paulatinamente, eu tenho perdido do olho esquerdo e eu já perdi 40% da visão do olho esquerdo. Como é uma doença progressiva que vem evoluindo, eu acredito que se você conseguir um laudo atualizado, tem como você comprovar essa evolução. Ok. E pleitear algum direito que você deseja, que eu não sei bem. Que você não... Eu sou servidora municipal. Ah, sim. Okay. Você quer reduzir a carga horária, é isso? Não, é porque eu andei lendo alguma coisa, né, que tem redução da contribuição previdenciária. Ah, sim, entendi. Né? Então, só que essa redução ela é de acordo com o grau, né, da deficiência. Sim, então, eu preciso de ter em mãos um laudo para que eu possa ver de quanto que é essa redução e poder trabalhar em cima disso. Como está progredindo, eu acredito que sim, você consiga. Tá? Ok, obrigada. Imagina. Boa noite, meu nome é Irlanda. Boa noite. Sou mãe do menino autista de 6 anos. Eu gostaria de saber se eu, como mãe, tenho direito à redução de carga horária para poder acompanhar o meu filho. Desculpa, você é servidora? Não. Servidor. Então, a lei prevê a redução da carga horária do servidor público federal, que aí, por analogia, é aplicada ao servidor público estadual e municipal, tá? Mas ainda, por enquanto, ainda não há previsão legal em relação a isso. Tá. Oi, Flávia, eu queria perguntar sobre o profissional de apoio. Se ele tem que ser capacitado para estar com a criança. Então, é muito questionada essa questão questionável, né? Essa questão do profissional de apoio. Na lei, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, fala que é um professor. E como professor, ele tem que ter o currículo de pedagogo. Mas eu entendo que muitos vão se capacitando no processo. Né? Então, é muito questionável. Eu vejo que algumas mães fazem questão que seja um professor com formação, e elas conseguem. Boa noite, doutora. Boa noite. Eu queria saber se na lei menciona alguma coisa que, por exemplo, o responsável
pela pessoa com deficiência que paga imposto de renda, se não teria alguma lei para ele ser isento desse pagamento de imposto de renda? O responsável? Exato. Por enquanto, eu acredito que não tenha. Obrigada. Só para... A gente vai abrir para mais 2 questionamentos em decorrência do horário. Tá? Depois a doutora vai estar aqui disponível para conversar com vocês. Logo em sequência, terminando aqui a nossa sessão, nós teremos um café. Então, aí podem desenvolver um pouco mais a conversa, porque a gente já está com um horário um pouco estendido aqui junto à Câmara. Mas abriremos mais 2 questionamentos. Eu já me perdi onde está a Silmara. Está lá no fundo, acho que tem aqui o Dr. Walter depois na frente. Boa noite, meu nome Boa é noite. Kátia. E eu acho a questão dos direitos que você falou, eu acho que fica um pouco em desejar. Porque você vê andando ali pela rua e tem gente saudável, aposentada. Eu falo assim, por experiência própria. A minha enteada não anda, não mexe. Ela só mexe as bolinhas dos olhos e não consegue aposentar a menina. Já entrou com advogado, já foi no INSS, não consegue aposentar ela. Realmente é muito triste, né, esse fato. Mas, assim, há uma flexibilidade do Poder Judiciário em relação ao LOAS, no sentido de que, embora haja o requisito da hipossuficiência, que a renda per capita não pode ser superior a 1/4 do salário mínimo, há uma flexibilidade no sentido de se provar que o tratamento é um tratamento da pessoa com deficiência, é um tratamento de alto custo. Então, eu vejo muitas pessoas conseguirem. Mas cada caso é um caso, tem que ser analisado de perto, né, com muita ponderação, para tentar conseguir judicialmente, caso não consiga administrativamente, né? Boa noite, meu nome é Luciana. Eu gostaria de saber qual a lei atual em relação ao número de alunos em sala de aula quando há um aluno incluso, em quantidade de número de aluno. Você diz em relação ao professor de apoio? Não, em relação da criança estar incluída numa sala de aula, uma criança autista, numa sala de aula numerosa. Qual que apoio a lei dá para reduzir esse número de alunos em sala de aula, devido à inclusão? Eu desconheço se há algum número em relação a isso. Acho que algum profissional da área de educação pode te falar melhor. Eu não sei te dizer, sinceramente. Porque elas têm a sensibilidade a muito estímulo, né? Muito som. Então, quanto mais alunos tiver na sala de aula, mais difícil para a adaptação sensorial da criança autista naquele espaço social. Eu acho que tem que ser tem que ser levado em conta o bom senso, né? Em relação à deficiência, em relação aos laudos apresentados para a escola. Então, tem que ser avaliado pela equipe pedagógica e utilizar sempre do bom senso em relação ao caso concreto de determinada criança, né? Oi, Flávia. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado pela palestra, foi muito boa, muito esclarecedora. Eu tenho uma dúvida em relação... A gente emite um laudo, a escola recebe o laudo e vem alguém da Secretaria de Ensino, olha para a criança e fala, não, essa não precisa de professor de apoio. Assim, na lei, até onde eu conheço, só médico pode dar laudo. Como uma pessoa, assim, a lei permite que uma pessoa dê uma olhadinha e fala, não precisa de professor de apoio? Não permite. Entendi. Mas é isso, infelizmente, é o que acontece. Inclusive, eu já vi acontecer, muitas vezes, de uma pessoa olhar a criança na escola e já avaliar. Ela não precisa de professor de apoio. Eu acho que isso tem que ser feito com muita cautela, né, através dos laudos médicos, dos laudos neurológicos, da equipe multidisciplinar que acompanha aquela criança. Então, isso tem que ser olhado com muita ponderação e os laudos são documentos importantíssimos, né, para fundamentar esse pedido, esse requisito do professor de apoio para acompanhar essa criança. Muito importante sua pergunta.
Normalmente eles pedem o CID também, né? A identificação da patologia, né? Para averiguar cada caso. Tem o CID, que é o código daquele transtorno, daquela patologia que a criança apresenta. Pessoal, realmente, infelizmente, por conta da decorrência do horário, a gente precisa encerrar aqui. Mas a doutora Flávia provavelmente vai ficar com a gente para tomar um café. Aproveitem esse momento, as pessoas que ainda tiverem dúvidas. Tá? A gente agradece a presença de todos e contamos com a presença amanhã na universidade, na unidade de medicina, para mais um ciclo de palestra. Muito obrigado, boa noite a todos.